Vocês conhecem aquele ditado: a vingança é um prato que se come frio? No meu caso, esperei exatos 20 anos, 3 meses e 17 dias para servi-lo. Quando o motorista estacionou a limusine preta em frente àquela casa desbotada em Belo Horizonte, ajustei meu Rolex. 15h47, precisamente o mesmo horário em que fui abandonada no orfanato Santa Clara. Abri a garrafa de champanhe Dom Perignon, que trouxe especialmente para a ocasião. Brinde à vingança perfeita. O líquido borbulhante desceu amargo pela garganta, contrastando com a doçura que esperava sentir. O gosto metálico me fez pensar se era realmente o champanhe ou se minha própria alma começava a enferrujar depois de 2 décadas alimentando um único propósito. Ajeitei o terno Armani preto, meu uniforme de execução, como secretamente o chamo, e chequei os documentos de despejo mais uma vez. Tudo perfeito, como deve ser. A pasta vermelha do banco carregava não apenas a ordem de despejo dos Vasconcelos, mas o ponto final da história que começou quando aqueles que deveriam me proteger optaram por me descartar como lixo. Vocês já imaginaram dedicar cada respiração, cada movimento, cada escolha de carreira a um único objetivo por 20 anos? Olhei pela janela escurecida, observando o bairro Santa Efigênia, outrora nobre, agora com sinais evidentes de decadência, igual ao casal que viveria seus últimos momentos naquela casa. Senti minhas mãos tremerem levemente ao tocar a maçaneta da porta. Estranho. Eu, Fernanda Santos, a dama de ferro do Departamento de Execuções Hipotecárias, nunca tremo. Banqueiros não tremem, só fazem outros tremerem. Respirei fundo, atribuindo aquela falha momentânea à excitação de ver o plano de 2 décadas finalmente se concretizando. O que mais poderia ser? Não era remorso, certamente. Como ter remorso por quem não teve remorso em abandonar a própria filha? Estamos prontos, doutora Fernanda? A voz do motorista me trouxe de volta. Sim, estávamos prontos. Eu estava pronta para o grande finale de uma vida dedicada à retribuição. Abri minha bolsa Prada, dessas que custam o salário mínimo de 3 meses de um trabalhador, e tirei o pequeno caderno vermelho desgastado pelo tempo. Meu diário da vingança, a Bíblia particular que construí desde os 12 anos, quando compreendi completamente que ninguém viria me salvar daquele inferno chamado orfanato. A primeira página, escrita com letra infantil, dizia simplesmente: vou encontrá-los e fazê-los pagar. A última preenchida na noite anterior em meu apartamento de cobertura, 15h47, execução hipotecária, revelar identidade só depois de entregar a ordem de despejo, ver seus rostos desmoronarem. Passei os dedos pelas páginas amareladas, repletas de anotações meticulosas. Estratégias para entrar no sistema financeiro, técnicas para acessar registros de adoção e métodos para rastrear pessoas. Cada degrau da minha carreira foi calculado com precisão matemática. Da bolsista brilhante na faculdade de economia, à analista do mercado financeiro, da gerente de crédito, à diretora de execuções hipotecárias. Seduzir o filho do dono do banco? Cheque. Especializar-me em execuções de alto impacto emocional? Cheque. Hackear o sistema governamental para localizar meus pais biológicos? Cheque. Manipular o sistema interno para que o caso deles caísse especificamente nas minhas mãos? Cheque, cheque, cheque. O que meus colegas banqueiros, vestidos em seus ternos caros e dirigindo seus carros importados, não sabem é que por trás da executiva implacável existe uma garota de 5 anos ensopada pela chuva, ouvindo sua mãe dizer que seria melhor assim, enquanto seu pai gritava: nunca mais volte! Uma criança que jurou, entre soluços no dormitório coletivo do orfanato, que um dia voltaria, não como a filha rejeitada implorando por migalhas de afeto, mas como a executora impiedosa de uma sentença que levou 2 décadas para ser lavrada. Quem disse que tempo cura todas as feridas? O meu apenas fermentou o vinagre que agora transborda da taça da vingança. A questão que vocês provavelmente estão se fazendo é: vale a pena destruir sua própria vida para destruir a de outros? Vou descobrir em alguns minutos. Parece mais nervosa que o habitual, doutora, comentou meu assistente Rafael, enquanto caminhávamos pelo pequeno jardim maltratado em direção à porta. Lancei-lhe um olhar gelado, que o fez recuar instantaneamente.
Rafael não sabia, ninguém sabia, que esta não era apenas mais uma execução hipotecária. Era o dia, em maiúsculas, negrito, sublinhado 3 vezes como no meu caderno vermelho. O dia em que Antônio e Helena Vasconcelos, os autores do meu abandono, descobririam que a filha que jogaram fora como lixo voltou para cobrar, com juros compostos, cada lágrima derramada naquele orfanato maldito. Ensaiei mentalmente, pela 1000ª vez, as palavras que diria. Lembram-se de mim? A menina de 5 anos que deixaram no orfanato Santa Clara numa tarde chuvosa de março? Surpresa! Agora sou eu quem vai deixá-los na chuva. Patético? Talvez. Teatral? Certamente. Mas quando você passa 20 anos planejando um momento, tem direito a algum drama. Liguei o gravador escondido no bolso interno do paletó. Queria registrar cada segundo do desmoronamento deles, cada suspiro de desespero, cada súplica. Não para o banco, obviamente. Para minha coleção particular de troféus. A casa, um sobrado antigo de 2 andares com a pintura azul descascando, parecia menor do que nas fotos dos relatórios de avaliação imobiliária. Mais deteriorada também. Havia um pequeno balanço pendurado numa mangueira no quintal lateral, visivelmente enferrujado pelo tempo e abandono. Por um instante fugaz, uma imagem lampejou em minha mente. Uma garotinha de vestido amarelo naquele mesmo balanço, rindo enquanto um homem a empurrava cada vez mais alto. Balancei a cabeça, afastando a visão perturbadora. Memórias falsas, certamente. O cérebro prega peças quando queremos preencher lacunas. A única memória verdadeira daquela casa era a da rejeição. E agora, o ciclo se fecharia. A campainha tocou como um sino anunciando a execução. Estaria eu prestes a exorcizar meus demônios, ou apenas trocando-os por novos? O táxi havia me deixado 2 quadras antes, por minha própria escolha. Queria caminhar pelo bairro, absorver cada detalhe, cada mudança nas ruas que, segundo minha investigação meticulosa, foram o cenário dos meus primeiros 5 anos de vida. A Rua das Margaridas continuava com o mesmo nome, mas agora era asfaltada, uma melhoria que chegou tarde demais para a menina que um dia brincou em sua poeira. Casas antigas dividiam espaço com pequenos prédios sem elevador. O progresso e a decadência, dançando uma valsa desajeitada nas calçadas irregulares de Belo Horizonte. Cada passo provocava uma estranha sensação de déjà-vu, como se meu corpo reconhecesse um caminho que minha mente consciente havia bloqueado. A placa da rua, o formato peculiar daquela árvore centenária, o som distante do sino da igreja de Santa Efigênia, tudo parecia ecoar em algum canto escondido da minha memória. Tá perdida, moça? Perguntou uma senhora idosa na varanda de uma das casas. Não. Respondi secamente, continuando meu caminho. Mas a verdade? Talvez estivesse mais perdida do que jamais admitira, vagando entre o passado que me roubaram e o futuro que hipotequei em nome da vingança. Parei abruptamente diante da padaria São José, um estabelecimento simples com letreiro desbotado e vitrines mostrando pães de queijo e broas de fubá. Algo me puxava para dentro, uma força inexplicável que contradiz toda a lógica fria que cultivei por anos. Ignorando os protestos da executiva bancária dentro de mim, entrei. O cheiro de canela e café recém-passado atingiu-me como um soco no estômago, desencadeando uma avalanche de sensações que não conseguia nomear. Pois não, minha filha? Perguntou um senhor de cabelos brancos por trás do balcão. Filha. A palavra ficou suspensa no ar, carregada de significados que ele jamais poderia compreender. Um pão de queijo e um café. Pedi, a voz subitamente rouca. E quando meus dentes afundaram na massa quentinha, algo dentro de mim, algo que pensei ter morrido há muito tempo, se remexeu desconfortavelmente. Por que diabos meus olhos estavam marejados por causa de um simples pão de queijo? Sentada numa mesinha de canto da padaria, observava o movimento enquanto as vozes invadiam minha cabeça sem permissão. Cuidado! Tá quente demais, Nanda! Uma voz feminina, maternal, advertindo sobre o chocolate quente. Olha só como ela devora esse pão de queijo, Helena! Essa menina tem um buraco negro no estômago. Uma voz masculina, seguida de risadas. De onde vinham essas vozes? Por que soavam tão reais, tão familiares?
Fechei os olhos com força, tentando bloquear o turbilhão que ameaçava desestabilizar 2 décadas de construção meticulosa de ódio e ressentimento. A senhora tá bem? Perguntou o velho padeiro, notando meu desconforto. Assenti mecanicamente, incapaz de articular palavras. Não, eu não estava bem. Como poderia estar? Estava experimentando uma dissonância cognitiva brutal. As memórias que emergiam espontaneamente contradiziam frontalmente a narrativa que Sofia, a diretora do orfanato, havia me contado repetidamente. Que meus pais me abandonaram porque eu era um fardo, que gritaram para nunca mais voltar, que seguiram suas vidas sem olhar para trás. Essas novas, ou seriam antigas? Memórias pintavam um quadro diferente, de risadas na padaria, de cuidado, de apelidos carinhosos. Paguei apressadamente e saí, culpando o ar como se tivesse ficado muito tempo submersa. O plano estava desmoronando antes mesmo de começar. A certeza inabalável que me guiou por 20 anos agora tinha rachaduras, pequenas, mas inegáveis, como fissuras numa barragem prestes a romper. Tirei o celular do bolso, quase ligando para Rafael cancelar tudo. Quase. Mas então, a imagem daquela tarde chuvosa voltou. Eu, sozinha no orfanato, enquanto o carro dos meus pais desaparecia na esquina. O bilhete que Sofia me mostrou anos depois. Não podemos mais ficar com ela. Por favor, encontre-lhe um lar melhor. A raiva ressurgiu, cauterizando as feridas recém-abertas pelas memórias traiçoeiras. Não recuaria agora. Não depois de tanto tempo, tanto esforço, tanto investimento emocional. O champanhe ainda esperava para ser bebido em celebração. E seria. Parei em frente ao número 237 da Rua das Margaridas, encarando a casa que protagonizou tantos pesadelos. A construção de 2 andares, com varanda no 2º piso e uma pequena escada de acesso na frente, parecia simultaneamente familiar e estranha, como um rosto conhecido visto através de um vidro embaçado. O jardim, antes exuberante em minhas fugidias memórias de infância, agora mostrava sinais de tentativas sinceras, mas limitadas de manutenção. Algumas rosas teimosas, um pequeno canteiro de ervas, a grama aparada mas amarelada pela falta d'água. Sinais de uma vida modesta, longe do luxo que imaginei que meus pais teriam conquistado após se livrarem do fardo de uma filha. A mangueira com o balanço estava lá, como uma testemunha silenciosa do tempo. Aproximei-me lentamente, tocando a corda desgastada, sentindo a textura áspera sob meus dedos manicurados. O assento de madeira, outrora colorido, agora exibia apenas vestígios desbotados do que parecia ter sido uma pintura amarela. Mais alto, papai! Quero tocar o céu! A voz infantil, minha voz, ecoou tão clara em minha mente que olhei ao redor, quase esperando ver a cena acontecendo. Fechei os olhos, sentindo uma tontura súbita. O que estava acontecendo comigo? Seria possível que tudo, absolutamente tudo, em que baseei minha existência adulta fosse uma mentira? Respirei fundo, recompondo a máscara de frieza que cultivei por anos. Não havia espaço para dúvidas agora. O relógio marcava 15h45. Restavam apenas 2 minutos para o horário simbólico que escolhi. Subi os degraus, sentindo cada passo como chumbo. Ao meu lado, Rafael carregava a pasta vermelha, a mesma cor do meu diário da vingança, uma coincidência que sempre apreciei. Meu dedo pairou sobre a campainha, hesitante pela primeira vez em anos. No bolso, o gravador já captava minha respiração acelerada, a trilha sonora da executora prestes a se tornar juíza, júri e carrasca. A campainha soou como um alarme, anunciando não apenas minha presença, mas o início do julgamento final. E se a sentença que planejei por tanto tempo estivesse baseada em evidências falsas? Tarde demais para tais considerações. Passos já se aproximavam da porta. A porta se abriu lentamente e meu coração quase parou. Ali, diante de mim, estava um homem envelhecido além dos seus anos, cabelos completamente brancos, sentado numa cadeira de rodas. Antônio Vasconcelos, meu pai biológico, estava irreconhecível comparado à foto do LinkedIn que consegui há 3 meses. Na imagem,
Ele ainda mantinha a postura ereta e um ar de dignidade que agora parecia ter sido sugado pelo tempo e pela doença. Seus olhos, porém, olhos castanhos como os meus, ainda brilhavam com uma inteligência afiada, examinando-me com curiosidade educada, sem qualquer sinal de reconhecimento. Como poderia me reconhecer? Eu era apenas um bebê quando me abandonaram. Pois não? Perguntou ele com voz rouca, mas firme, as mãos enrugadas segurando as rodas da cadeira. Senti minha garganta fechar, as palavras ensaiadas por anos subitamente presas, como se tivessem sido engolidas. Rafael, percebendo meu estranho silêncio, adiantou-se. Doutor Vasconcelos, somos do banco. Eu sou Rafael Silva, assistente, e esta é a doutora Fernanda Santos, diretora do Departamento de Execuções Hipotecárias. Observei o rosto do velho homem murchar ao ouvir execuções hipotecárias, como uma flor exposta ao fogo. Foi quando uma voz feminina veio do interior da casa. Quem é Antônio? Helena Vasconcelos apareceu atrás da cadeira de rodas, e o impacto de vê-la me atingiu como um soco no estômago. Minha mãe biológica era agora uma senhora de cabelos grisalhos presos num coque simples, olheiras profundas marcando um rosto que, apesar do cansaço evidente, ainda guardava traços de uma beleza serena. Usava um jaleco branco sobre roupas simples, como se tivesse sido interrompida durante o trabalho. Seus olhos encontraram os meus, e por um instante insano, pensei ter visto um lampejo de reconhecimento, uma faísca rapidamente suprimida pela incredulidade. São do banco, Helena, explicou Antônio, a mão buscando a dela num gesto automático de conforto mútuo. O movimento me pegou desprevenida. Não era assim que imaginava meus algozes, oferecendo apoio um ao outro diante da tempestade. Era assim que casais que abandonam filhas agiam? Ou havia algo que eu não sabia? Entrem, por favor, convidou Helena, abrindo espaço para que a cadeira de rodas de Antônio recuasse. Sabemos por que estão aqui. Estávamos esperando essa visita. Havia uma resignação em sua voz que me desconcertou. Não medo, não raiva, apenas uma aceitação cansada do inevitável. Segui-os para dentro, Rafael logo atrás, sentindo-me estranhamente como uma intrusa, não como a vingadora que vinha reclamar o que era seu por direito. Justiça, ou pelo menos minha versão distorcida dela. A sala era simples, mas acolhedora, com estantes repletas de livros, um piano antigo no canto e paredes cobertas por diplomas, certificados e fotos. Foi quando meus olhos pararam numa fotografia emoldurada sobre o piano. Um casal mais jovem segurando um bebê. Eu. O choque me fez tropeçar levemente, e Helena, sempre atenta, perguntou se eu estava bem. Murmurei alguma desculpa, incapaz de desviar o olhar da imagem. Ao lado dela, outras fotos de mim em diferentes idades, de bebê, aprendendo a andar, no balanço do quintal, assoprando velhinhas de aniversário. Um álbum completo de uma vida que foi interrompida abruptamente aos 5 anos. Mas por quê? Se me abandonaram, por que manteriam minhas fotos expostas como um lembrete constante do que fizeram? Qual criminoso mantém evidências do próprio crime em exibição? São da nossa filha, explicou Antônio, notando meu interesse nas fotografias. Beatriz. O nome atingiu-me como um raio. Beatriz. Meu nome de nascimento, antes de ser rebatizada como Fernanda pelos pais adotivos. Ela não mora mais com vocês? Perguntei, fingindo desinteresse profissional enquanto meu coração martelava contra as costelas. Helena trocou um olhar carregado com Antônio, o tipo de comunicação silenciosa que só décadas de companheirismo permitem. Não, respondeu ela finalmente, a voz embargada. Perdemos nossa Bia há muitos anos, mas nunca perdemos a esperança de reencontrá-la. Perderam? Não abandonaram? A discrepância entre sua escolha de palavras e a história que alimentou minha vingança por 20 anos abriu um abismo sob meus pés. E agora eu caía, sem nada para me segurar. Por favor, sentem-se, convidou Helena, indicando o sofá. Vou preparar um café enquanto conversamos sobre a situação. Ela desapareceu na cozinha enquanto Antônio manobrava a cadeira de rodas para ficar de frente para nós. Rafael começou a tirar documentos da pasta, explicando prazos e procedimentos com eficiência robótica. Eu mal ouvia,
meus olhos percorrendo a sala, absorvendo detalhes que contradiziam tudo o que pensei saber. Foi quando notei, num canto discreto, algo que parou meu coração. Um pequeno altar. Não um altar religioso comum, mas dedicado a uma única pessoa, a mim. Com as pernas bambas, levantei-me enquanto Rafael ainda falava, atraída por aquele canto como mariposa pela luz. O altar tinha minha foto de 5 anos, a última que tiraram antes do abandono, rodeada por velas, algumas recém-apagadas a julgar pela cera ainda mole. Flores frescas, um pequeno urso de pelúcia desbotado que reconheci instantaneamente como Senhor Abraços, meu companheiro de infância e algo que me deixou sem ar. Recortes de jornal amarelados pelo tempo. Aproximei-me mais, lendo as manchetes que desafiavam toda a narrativa da minha vida. Menina de 5 anos desaparece em Belo Horizonte. Pais desesperados ampliam busca por filha sequestrada. 3 anos sem pistas do paradeiro de Beatriz Vasconcelos. Fazemos isso há 20 anos, disse Antônio, que havia se aproximado silenciosamente enquanto eu estava hipnotizada pelos recortes. Renovamos as flores toda semana. Acendemos velas no aniversário dela, no Natal, em qualquer data importante. Sua voz falhou, e pela primeira vez vi lágrimas nos olhos do homem que imaginei como um monstro frio por toda a minha vida adulta. Alguns dizem que é loucura, que deveríamos aceitar e seguir em frente. Mas como um pai segue em frente sem saber onde está sua filha, se está bem, se está viva? Engoli em seco, incapaz de responder. Sequestrada? Não abandonada? A história cuidadosamente construída em minha mente, o alicerce da minha existência por 2 décadas, estava desmoronando como um castelo de areia atingido pela maré. E o que ficaria em seu lugar? Helena voltou com uma bandeja, depositando-a na mesinha de centro com mãos levemente trêmulas. Desculpem a demora. Sorriu fracamente. Os remédios do Antônio... Deixou a frase morrer e notei os diversos frascos de medicamentos numa estante próxima. Rafael continuava falando sobre a execução hipotecária, prazos, valores, opções inexistentes, mas suas palavras soavam distantes, como se viessem de outro planeta. Encontrei minha voz finalmente interrompendo-o. O que aconteceu com sua filha? Com Beatriz? A pergunta escapou antes que pudesse contê-la, completamente fora do protocolo profissional. Senti o olhar surpreso de Rafael, mas não me importei. Beatriz foi sequestrada do nosso quintal, respondeu Antônio, olhando para o jardim pela janela, como se o fantasma da tragédia ainda pairasse entre as flores. Ela tinha 5 anos. Era uma tarde de março. Estava brincando no balanço enquanto Helena preparava o lanche e eu corrigia provas no escritório. Fez uma pausa. A dor ainda fresca mesmo após tanto tempo. Quando Helena chamou para o lanche, ela tinha desaparecido. A polícia encontrou pegadas de adulto no canteiro, um pedaço da fita do cabelo dela caído perto do portão. Alguém a levou. Meu estômago se contorceu, náusea subindo pela garganta. A imagem que me perseguiu por anos, meus pais me deixando no orfanato, começava a se dissolver, substituída por outra muito mais sinistra. Fui professora voluntária no orfanato Santa Clara por anos, continuou Helena, e o nome do orfanato caiu como uma bomba no meio da sala. Levávamos Bia conosco às vezes, ela adorava brincar com as outras crianças. Seus olhos se perderam em lembranças. A diretora, Sofia Mendes, parecia uma santa. Quem imaginaria? Sua voz falhou, e Antônio completou. Anos depois descobrimos que Sofia fazia parte de uma rede de tráfico de crianças. Algumas eram vendidas para adoção ilegal, outras simplesmente ficavam no orfanato, registradas com nomes falsos. Sofia recebia verbas governamentais por cada órfão sob seus cuidados. Ele pegou um dos recortes do altar, estendendo-o para mim. Ex-diretora de orfanato é condenada por tráfico de crianças. Na foto, reconheci o rosto que por anos considerei meu porto seguro. Sofia, a mesma mulher que me contou repetidamente que fui abandonada, que me mostrou um suposto bilhete dos meus pais, que alimentou meu ódio como quem alimenta um cão para torná-lo feroz. Vendemos tudo o que tínhamos, disse Antônio, indicando com um gesto a simplicidade da casa,
outrora muito mais luxuosa, segundo minhas pesquisas. Eu era médico neurologista, Helena professora universitária. Tínhamos uma vida confortável, mas gastamos cada centavo em detetives particulares, recompensas por informações, viagens seguindo pistas falsas. Olhei para as mãos dele, agora enrugadas e com manchas da idade, imaginando-as segurando um bisturi em operações delicadas, salvando vidas. As mesmas mãos que, segundo Sofia, haviam me empurrado para fora do carro sob chuva. Hipotecamos a casa 3 vezes, continuou Helena. A primeira para pagar detetives. A segunda quando Antônio sofreu o AVC, há 5 anos. Consequência do estresse, disseram os médicos. A terceira para manter a clínica funcionando. Franzi a testa, confusa. Clínica? Helena assentiu, um pequeno brilho de orgulho iluminando momentaneamente seu olhar exausto. A Clínica Comunitária Beatriz Vasconcelos. É aqui mesmo, na parte de trás da casa. Atendemos crianças carentes do bairro. Antônio ainda consegue fazer diagnósticos, mesmo com as limitações, e temos médicos voluntários que vêm algumas vezes por semana. A informação me atingiu como um segundo soco. Não apenas não fui abandonada, como meus pais transformaram sua dor em serviço aos outros, em nome da filha perdida. Enquanto isso, eu transformei minha dor em vingança, em planos meticulosos de destruição. Quem era o monstro nessa história, afinal? Seria possível conhecer a clínica? Pedi, a voz quase um sussurro. Rafael me olhou como se eu tivesse 2 cabeças. Nunca antes havia mostrado qualquer interesse pessoal durante uma execução. Helena pareceu igualmente surpresa, mas assentiu. Claro, está funcionando agora mesmo. Meu filho Miguel deve estar lá, atendendo. Filho? A palavra ficou suspensa entre nós. Eu tinha um irmão? Ou seria um substituto, o filho que tiveram para preencher o vazio que deixei? Vamos até lá antes de finalizarmos os assuntos do banco. Sugeri, levantando-me com pernas trêmulas. O que eu encontraria naquela clínica? E por que, pela primeira vez em 20 anos, a ideia de executar minha vingança me causava mais dor que prazer? Seguimos por um corredor decorado com desenhos infantis emoldurados, afastando-me temporariamente daquela sala repleta de evidências que demoliam o alicerce do meu ódio. Helena abriu uma porta no final do corredor, revelando um pequeno pátio coberto que conectava a casa principal a uma construção anexa. Era a garagem e o quarto de hóspedes, explicou. Convertemos quando Antônio ficou doente. A casa ficou pequena para a clínica, mas não podíamos nos mudar, caso Beatriz voltasse algum dia. A esperança em sua voz, mesmo após tanto tempo, era uma faca torcendo-se em meu peito. A clínica era pequena, mas impecavelmente organizada. Uma sala de espera colorida com brinquedos, 2 consultórios, uma sala de procedimentos básicos. Crianças esperavam com suas mães, algumas tossindo, outras brincando. Um jovem de jaleco branco conversava com uma mãe preocupada, anotando informações numa ficha. Devia ser Miguel, meu irmão. Tinha os mesmos olhos do pai, o mesmo formato de rosto da mãe. E algo mais, algo perturbadoramente familiar. O mesmo nariz que vejo no espelho todas as manhãs. Uma enfermeira se aproximou de Helena. Dona Helena, a medicação do Juninho acabou, e a mãe dele não tem como comprar mais. Vamos dar do nosso estoque, respondeu Helena sem hesitação. Ainda temos algumas caixas, não? A enfermeira fez uma careta. É o último. Não sei quando conseguiremos mais doações. Helena suspirou, mas sorriu reasseguradamente para a mãe preocupada que esperava com uma criança febril no colo. Não se preocupe, Maria. Daremos um jeito. O jeito, eu sabia pelos documentos financeiros, provavelmente envolveria mais uma parcela não paga da hipoteca, mais um passo em direção ao despejo que eu viera executar. O contraste era devastador. Enquanto eu acumulava recursos para destruí-los, eles se endividavam para ajudar crianças estranhas, tudo em nome da filha que acreditavam ter perdido. Encostei-me na parede, sentindo uma tontura repentina. Toda a minha vida adulta fora construída sobre uma mentira monumental. Sofia, a mulher que me disse que fui abandonada, que me mostrou um bilhete supostamente escrito pelos meus pais, que me contou como eles gritaram, nunca mais volte. Ela inventou tudo.
Roubou-me não apenas da minha família, mas da minha verdade. E eu, tão focada na vingança que nunca questionei sua versão dos fatos, dediquei 2 décadas a planejar a destruição de 2 pessoas inocentes que nunca pararam de me procurar, que transformaram sua dor em ajuda aos outros. O mais irônico? Eu havia me tornado exatamente o monstro que acreditei que meus pais eram, alguém capaz de destruir vidas sem remorso, por puro egoísmo, de vingadora a vilã, a reviravolta que nenhum romancista teria a ousadia de escrever. Você está bem? A voz de Helena me arrancou do turbilhão de pensamentos. Eu devia estar com uma aparência terrível, porque até Rafael parecia preocupado, ele que nunca demonstra emoção alguma durante execuções. Só preciso de um pouco de ar, murmurei, caminhando rapidamente para fora da clínica, de volta ao pequeno pátio. Respirei fundo, tentando organizar o caos em minha mente. 20 anos. 20 anos planejando destruir as pessoas erradas. 20 anos alimentando um ódio baseado em mentiras. Quem era eu sem esse ódio? Sem essa missão? Um castelo construído sobre areia movediça, desmoronando ao primeiro sopro da verdade. O celular vibrou no meu bolso. Meu chefe, Carlos Aguiar, querendo atualizações. Ignorei. Como explicaria a ele que estava no meio de uma crise existencial durante uma execução hipotecária de rotina? Os remédios estão ficando cada vez mais caros, ouvi Helena dizer a Rafael, que voltara para o pátio comigo. E as doações diminuíram com a crise econômica. Tentamos manter a clínica funcionando com o mínimo, mas... Ela deu de ombros, um gesto de resignação que conheço bem. Vi tantas vezes em famílias que despejei. A diferença é que nunca antes me importei. Olhei para a pasta vermelha na mão de Rafael, aqueles documentos que selavam o destino da casa, da clínica, dos meus pais. Pais. A palavra ainda soava estranha em minha mente. Não os Vasconcelos, não os alvos, não os devedores inadimplentes, mas meus pais. As pessoas que me deram a vida, que me amaram, que nunca desistiram de mim. E em retribuição, eu vinha como o anjo da morte, pronta para arrancar-lhes o único bem que lhes restava, a casa que mantinham na esperança do meu retorno, a clínica que ajudava tantas crianças em meu nome. Que tipo de monstro eu me tornei? Quem é mais cruel? Sofia, que me sequestrou e mentiu, ou eu que dediquei minha vida a perpetuar o dano que ela começou? Mãe, os antibióticos para a Juliana chegaram? Miguel apareceu na porta da clínica, ainda olhando para uma prancheta. Quando ergueu os olhos e me viu, parou por um instante. Seria impressão minha ou havia algo de reconhecimento em seu olhar? Impossível. Ele era mais novo. Devia ter nascido depois do meu sequestro. Helena suspirou. Ainda não, filho. Estamos esperando a doação da farmácia do seu Joaquim. Então, como se lembrasse subitamente de nossa presença. Estes são os representantes do banco, Miguel. Vieram sobre a... hipoteca. O rosto de Miguel endureceu instantaneamente. Vieram tomar nossa casa? A clínica? A hostilidade em sua voz era tangível, e não podia culpá-lo. Rafael, sempre o profissional, começou a explicar os procedimentos, os prazos legais, as inexistentes opções. Miguel o interrompeu. Vocês têm ideia de quantas crianças dependem desta clínica? Do trabalho que meus pais fazem aqui? Tudo isso será destruído por causa de alguns milhares de reais que um banco como o de vocês nem vai sentir falta. Miguel, por favor! Interveio Antônio, que havia nos seguido em sua cadeira de rodas. Estas pessoas estão apenas fazendo o seu trabalho. A dignidade com que ele falava, defendendo os próprios algozes, era como uma faca girando em meu peito. Miguel não se acalmou. Não, pai. Não depois de tudo que passamos. Não depois de tudo que sacrificamos. Primeiro Beatriz, depois sua saúde, agora isso. Ele se virou para mim, olhos brilhando de raiva e desespero. A clínica leva o nome da minha irmã. Não a conheci. Ela desapareceu antes de eu nascer, mas cresci ouvindo histórias sobre ela. Esta clínica é o legado dela. Por favor, tem que haver outro jeito. Legado. A palavra ecoou em meus ouvidos como um sino. Enquanto eu construía um legado de destruição, meus pais transformaram sua dor em cura. Enquanto eu cultivava o ódio, eles semeavam esperança. A ironia era tão grotesca que beirava o absurdo.
Olhei para o letreiro simples acima da porta da clínica. Clínica Comunitária Beatriz Vasconcelos. Atendimento gratuito para crianças. Meu nome. Meu verdadeiro nome. Usado para ajudar, não para ferir. O que isso dizia sobre a pessoa que eu deveria ter sido, comparada com a que me tornei? Preciso fazer uma ligação, anunciei abruptamente, afastando-me para um canto do pátio. Disquei para Carlos, meu diretor no banco, que atendeu no primeiro toque. Finalmente, Fernanda! Onde está o relatório da execução dos Vasconcelos? O conselho está esperando. Respirei fundo. Carlos, descobri complicações nesse caso. Acredito que devemos reavaliá-lo. Silêncio do outro lado, depois uma risada incrédula. Complicações? Que tipo de complicações justificariam cancelar uma execução prioritária? Aquele terreno vale milhões agora que o metrô vai passar por lá. Então era isso. O banco não queria apenas recuperar o dinheiro da hipoteca. Queria a propriedade para a especulação imobiliária. Típico. A clínica atende crianças carentes, Carlos. Fechar seria um desastre para a comunidade. Mais silêncio. Depois sua voz gelada. Desde quando você se importa com comunidade, Fernanda? Você é a nossa melhor executora justamente porque não se deixa afetar por histórias tristes. O que está acontecendo aí? O que estava acontecendo, de fato? Uma revolução silenciosa dentro de mim, um terremoto que sacudia as fundações da minha existência. Vou dar um jeito nisso, Carlos. Respondi vagamente, desligando antes que ele pudesse protestar. Voltei para o grupo que me olhava expectante. Rafael confuso, Helena e Antônio resignados, Miguel abertamente hostil. Quanto é exatamente a dívida? Perguntei. Rafael consultou os documentos. R$ 327.450, com juros e multas. Prazo final para pagamento expirou há 15 dias. Uma soma considerável para eles, mas apenas alguns meses do meu salário para mim. Irônico como o dinheiro que ganhei destruindo famílias poderia agora salvar a minha própria. E se a dívida fosse quitada hoje? Insisti. Rafael pareceu confuso. Bem, teoricamente a execução seria cancelada, mas... Quanto vale esta clínica para vocês? Perguntei diretamente a Antônio e Helena. Eles trocaram olhares perplexos. É tudo que nos resta, respondeu Antônio simplesmente. Nossa forma de manter viva a memória de Beatriz, de dar sentido à sua perda. Helena acrescentou. Atendemos quase 100 crianças por mês aqui. Para muitas, somos a única assistência médica acessível. Miguel observava a conversa com crescente confusão. Por que está perguntando isso? O banco oferecerá algum acordo? Não, respondi. O banco não, mas eu sim. Peguei meu celular, abri o aplicativo bancário. Com poucos toques, transferi o valor total da dívida para a conta do Banco Estrategos, indicando o número do contrato hipotecário. Rafael arregalou os olhos boquiaberto. Doutora Fernanda, o que está fazendo? Ignorei-o, mostrando a tela de confirmação da transferência para meus pais. Pronto. A dívida está quitada. A casa e a clínica estão seguras. O silêncio que se seguiu era quase palpável. Rafael foi o primeiro a quebrá-lo. Isso é completamente irregular. Você não pode... Posso e fiz. Cortei-o secamente. Os documentos oficiais de quitação chegarão em alguns dias. Virei-me para meus pais, cujos rostos exibiam uma mistura de choque, confusão e desconfiança. Por quê? Perguntou Helena finalmente, a voz quase um sussurro. Por que uma estranha faria isso por nós? A pergunta pairou no ar, pesada como chumbo. Era o momento da verdade. Literalmente. Eu poderia inventar alguma história, dizer que também perdi uma filha, que fiquei tocada pela causa da clínica. Poderia sair dali como a benfeitora anônima e nunca mais voltar. Seria mais fácil, mais seguro. Não sou uma estranha. As palavras escaparam antes que pudesse detê-las. Minha voz soou estranha aos meus próprios ouvidos, frágil como nunca permitia que fosse. Meu nome de batismo é Beatriz Vasconcelos. O tempo pareceu congelar. Helena levou a mão à boca, os olhos arregalados em descrença. Antônio agarrou os braços da cadeira de rodas com tanta força que os nós dos dedos embranqueceram. Miguel olhava de mim para seus pais, confuso. O que
O que está dizendo? Balbuciou Helena finalmente. Sofia Mendes, a diretora do orfanato, me disse que vocês me abandonaram. Continuei, as palavras fluindo agora como uma represa rompida. Mostrou-me um bilhete supostamente escrito por vocês, dizendo que não podiam mais ficar comigo. Contou-me como vocês me deixaram na porta do orfanato, gritando para nunca mais voltar. Cresci acreditando nisso, planejando. Parei, incapaz de admitir a extensão da minha monstruosidade. Como dizer a eles que dediquei minha vida adulta a planejar sua ruína? Não pode ser, sussurrou Antônio, lágrimas descendo livremente por seu rosto enrugado. Nossa Bia teria 25 anos agora. Você parece mais velha. Era verdade. O estresse e a amargura haviam me envelhecido além da minha idade real. Tenho 25 anos, confirmei. Nasci em 7 de junho. Helena soluçou, reconhecendo a data. Mas como podemos ter certeza? Perguntou Miguel, a voz oscilando entre esperança e ceticismo. Levantei a manga da blusa, revelando uma pequena marca de nascença em forma de meia-lua no pulso. Ainda tenho isso. Helena caiu de joelhos, tomando meu pulso entre suas mãos trêmulas. É ela, Antônio, soluçou. É nossa Bia. Ela voltou. Miguel observava em choque absoluto, enquanto Rafael parecia totalmente perdido diante da cena surreal. Antônio estendeu os braços em minha direção, um gesto tão simples e tão devastador em seu significado. Hesitei por um momento. 20 anos de ódio não desaparecem num instante. Mas então, algo mais forte que o rancor, mais antigo que a raiva, me impeliu para a frente. Caí de joelhos diante dele, permitindo que aqueles braços que por tanto tempo imaginei me empurrando para fora de um carro, agora me envolvessem num abraço desesperado. Rafael saiu discretamente, murmurando algo sobre assuntos familiares e relatório pendente. Ficamos os 4, uma família despedaçada e estranhamente reunida, tentando processar o que acabara de acontecer. Como nos encontrou? Perguntou Antônio, quando finalmente conseguimos nos sentar na sala, todos ainda em estado de choque. Contei sobre minha adoção por uma família de São Paulo, minha carreira no banco, como usei recursos da instituição para rastrear meus pais biológicos. Omiti, é claro, a parte sobre ter planejado sua destruição. Algumas verdades são pesadas demais, mesmo para um momento de reconciliação. Procuramos por tanto tempo, disse Helena segurando minha mão como se temesse que eu desaparecesse novamente. Contratamos detetives, aparecemos em programas de televisão, distribuímos panfletos. Sua voz falhou. Depois de 10 anos a polícia nos disse para seguir em frente, como se pudesse simplesmente substituir uma filha. Olhei para Miguel, que observava tudo em silêncio. Foi quando decidiram ter outro filho? Perguntei, tentando não soar acusatória. Miguel se mexeu desconfortavelmente. Sempre senti que vivi na sombra de um fantasma, admitiu. Cresci ouvindo histórias sobre minha irmã perfeita, vendo como meus pais nunca superaram sua perda. Miguel nasceu quando já havíamos perdido a esperança de encontrá-la viva, explicou Antônio. Mas nunca, jamais, foi um substituto. Apenas uma nova chance de sermos pais, de amarmos novamente quando achávamos que não seria mais possível. As palavras caíram como pedras em águas paradas. Eu, que por tanto tempo imaginei ter sido substituída e esquecida, descobri agora que nunca deixei de ser amada, de ser procurada, de ser esperada. E Miguel, que cresceu sentindo-se uma segunda opção, carregava suas próprias feridas. A vida tem um talento particular para distribuir dor em partes desiguais, não é mesmo? Meu celular não parava de tocar. Carlos insistente, provavelmente furioso com minha insubordinação e a transferência não autorizada. Eventualmente teria que enfrentá-lo, provavelmente perderia meu emprego. Mas naquele momento, sentada na sala cheia de minhas fotos de infância, cercada por pessoas que nunca desistiram de mim mesmo quando não sabiam se estava viva, nada disso importava. Não sei o que dizer, confessei finalmente. Passei tantos anos odiando vocês, acreditando que me abandonaram. E agora vem e salva nossa casa, nossa clínica, completou Antônio, ainda incrédulo. Por quê?
Se pensava que a abandonamos, por que ajudar? A pergunta me pegou desprevenida. Por que, de fato? Seria apenas culpa ao descobrir a verdade? Ou algo mais profundo, mais primordial, algum resquício de amor filial que sobreviveu a décadas de ódio cultivado? Não sei explicar, respondi honestamente. Talvez porque, ao ver a clínica com meu nome, percebi que vocês transformaram a dor em algo positivo, enquanto você o quê? Perguntou Helena suavemente. Engoli em seco. Como admitir a verdade completa? Enquanto eu me tornava exatamente o tipo de pessoa que imaginei que vocês eram, completei, as palavras amargas na língua. Alguém capaz de ferir outros sem pensar nas consequências. Miguel me observava com uma intensidade perturbadora, como se tentasse conciliar a irmã perdida das histórias de infância com a executora bancária à sua frente. Você não veio aqui por acaso, veio? Perguntou ele, perspicaz demais. Sabia quem éramos antes de chegar. O momento da verdade completa havia chegado. Poderia mentir, dizer que só descobri ao ver as fotos. Seria mais fácil, mais seguro. Olhei para aquelas 3 pessoas que, por uma bizarra reviravolta do destino, eram minha família. Meu pai na cadeira de rodas, minha mãe com olhos esperançosos, meu irmão desconfiado. Mereciam a verdade, ou pelo menos parte dela. Sim, eu sabia. Admiti finalmente. Encontrei vocês há meses. Pedi especificamente para ser designada para este caso. Fiz uma pausa, buscando as palavras certas. Vim aqui hoje para confrontá-los, para finalmente encarar as pessoas que acreditei terem me abandonado. A placa nova brilhava sob o sol de Belo Horizonte. Clínica Comunitária Beatriz Vasconcelos. Ala Pediátrica Miguel Vasconcelos. Do banco do passageiro do meu carro, observava a pequena cerimônia de inauguração da ampliação. Havia perdido meu emprego no banco, como esperado. Conflito de interesses foi a justificativa oficial, embora todos soubessem que transferir uma pequena fortuna para quitar a dívida de clientes era motivo para demissão por justa causa. Não me importei. Aquele dinheiro, ganho às custas do sofrimento de tantas famílias, finalmente servira para algo bom. Não entrei na cerimônia. Ainda não conseguia. Nos últimos meses, mantive contato com meus pais biológicos, ligações semanais, algumas visitas breves, sempre como amiga da família, quando havia outros presentes. A verdade completa sobre minhas intenções originais permanecia meu segredo mais bem guardado. Como explicar a pessoas que nunca deixaram de me amar que vim com a intenção de destruí-las? Algumas pontes são difíceis demais de atravessar, mesmo depois de construídas. Miguel sabia, ou pelo menos desconfiava. Nossos olhares se cruzavam às vezes, carregados de perguntas não formuladas, respostas não oferecidas. A clínica agora atendia o dobro de crianças, graças a uma doação anônima, que todos sabiam vir de mim. Médicos voluntários haviam se juntado ao projeto, impressionados com a nova estrutura. Antônio, mesmo limitado pela cadeira de rodas, supervisionava os casos neurológicos. Helena coordenava tudo com a mesma energia que um dia dedicou a me procurar. E Miguel, formado finalmente, dividia seu tempo entre o hospital universitário e a clínica que agora carregava seu nome ao lado do meu. Uma família. Minha família. Tão perto e ainda assim tão distante, separados não mais por mentiras de terceiros, mas pelas minhas próprias ações, pelo que me tornei, pelo que quase fiz. Não vai entrar? A voz de Miguel me sobressaltou. Ele estava ao lado do carro, me observando pela janela aberta. Não o tinha visto se aproximar. Estou só... observando, respondi vagamente. Ele deu a volta e entrou no banco do motorista, sem pedir permissão. Típico de irmãos, suponho. Essa intimidade presumida que ainda me desorienta. Eles estão perguntando por você, disse ele. Mamãe preparou aquele bolo de fubá que você comentou que gostava. Não sei se estou pronta, confessei, surpreendendo a mim mesma com a honestidade. Miguel me estudou por um momento. Sempre direto, meu irmão caçula. Pena que perdemos tantos anos de brigas e reconciliações, de cumplicidade e rivalidade. Pronta para quê, exatamente? Para ser nossa filha? Nossa irmã? Ou para admitir que veio aqui para nos destruir e acabou sendo salva por nós? Engasguei com o ar.
Ele deu uma risada seca. Acha que não percebi? Sou médico, Beatriz. Observo pessoas. Vejo os sintomas. Faço o diagnóstico. Como... Foi tudo o que consegui balbuciar. Ele deu de ombros. Pesquisei seu nome depois daquele dia. Fernanda Santos, a temida executora do banco. Especialista em casos difíceis, conhecida por nunca demonstrar piedade. A coincidência era implausível demais. Você, logo você, designada para nossa execução hipotecária? E sua reação ao ver as fotos, o altar, estava escrito em seu rosto. Desviei o olhar, encarando a clínica através do para-brisa. Eles sabem? Perguntei, a voz quase um sussurro. Não, respondeu ele. E não vou contar, mas um dia você deverá. Se realmente quer ser parte desta família, precisa ser honesta. Fechei os olhos, sentindo o peso daquelas palavras. E se eles não puderem me perdoar? Miguel sorriu. Não um sorriso feliz, mas compreensivo. Eles passaram 20 anos procurando uma filha que acreditavam ter sido roubada. Acha mesmo que não perdoariam qualquer coisa para tê-la de volta? Sua lógica era impecável, mas o medo raramente escuta a lógica. Vamos, insistiu, abrindo a porta do carro. Mamãe não vai guardar aquele bolo para sempre. E acredite, vale a pena enfrentar seus demônios por um pedaço daquele bolo de fubá. Enquanto caminhávamos em direção à clínica, onde a pequena celebração acontecia no pátio interno, Miguel fez a pergunta que eu sabia que viria eventualmente. Você vai ficar? Em Belo Horizonte, quero dizer. Era uma pergunta carregada de significados. Ficar significava assumir minha identidade verdadeira, enfrentar as consequências do meu passado, reconstruir uma vida sobre ruínas, as ruínas da vingança que nunca concretizei, da carreira que sacrifiquei, da mentira que vivi por 20 anos. Não sei, respondi honestamente. Tenho entrevistas em alguns bancos de São Paulo na próxima semana. Miguel franziu a testa. Voltaria para o mesmo tipo de trabalho? Depois de tudo? A pergunta era justa. É o que sei fazer. Defendi-me fracamente. Além disso, nem todos os bancos são predatórios. Alguns realmente ajudam pessoas. Ele não parecia convencido. Sabia que a clínica precisa de uma administradora financeira? Alguém que entenda de números, que possa gerenciar doações, buscar parcerias? Deixou a sugestão pairando entre nós. Helena nos viu da entrada e acenou animadamente, seu rosto iluminando-se de uma forma que ainda me desconcerta. Amor incondicional. Algo que nunca experimentei em minha vida adulta. Antônio, ao lado dela, em sua cadeira de rodas, sorriu com aquela mistura de alegria e melancolia que parece ser sua expressão permanente ao me ver. Feliz pelo retorno, mas consciente dos anos perdidos. Entre a família que me aguardava e o passado que me chamava, onde estava meu verdadeiro lugar? A vingadora havia sido derrotada pela verdade, mas quem surgiria em seu lugar? Ainda não tinha essa resposta. Você não precisa decidir agora, disse Miguel, como se lesse meus pensamentos. Leva tempo curar feridas de 20 anos. Assenti, grata pela compreensão. Enquanto nos aproximávamos da celebração, uma criança correu para Miguel abraçando suas pernas. Doutor Miguel! Olha, meu braço já sarou! Era um garotinho de uns 7 anos, erguendo orgulhosamente o braço onde provavelmente havia um gesso até recentemente. Miguel se abaixou, examinando o braço com seriedade profissional exagerada, fazendo o menino rir. Observando a cena, pensei em como a vida é estranha em suas reviravoltas. Eu que vim para destruir, acabei ajudando a construir. Eu que planejei vingança, encontrei redenção, ainda que incompleta, ainda que assombrada por segredos. Quem sabe um dia teria coragem de revelar toda a verdade e pedir perdão não apenas pelo que fiz, mas pelo que planejei fazer? Quem sabe um dia o nome na fachada da clínica seria não apenas uma homenagem à filha perdida, mas um símbolo da filha encontrada? Por enquanto eram apenas possibilidades, tão assustadoras quanto promissoras, tão incertas quanto o caminho até ali havia sido. E vocês, o que fariam no meu lugar? Revelariam a verdade completa, arriscando perder tudo novamente, ou manteriam a mentira piedosa, preservando uma reconciliação construída sobre fundações imperfeitas?